Pessoal, bom dia a todos, né? Agradeço aí a participação de todos. Hoje, né, vamos aí a nossa última aula, né, dessa programação, né? E, e a partir da semana que vem, né, a gente retoma aí sobre a reforma tributária, que a gente estávamos aguardando a publicação do regulamento da CBS, que saiu agora no dia 30, né? Então, a gente retoma, a partir da próxima semana, sobre as orientações com relação à reforma tributária, principalmente aí sobre a CBS, sobre os prazos e as obrigações que já vamos ter que tomar a partir aí dessa publicação. Bom, hoje, dando continuidade à nossa programação, né, já passo para vocês que ela está sendo gravada e a gente vai estar hoje, ou no máximo amanhã, já publicando essa gravação no grupo, né, como tem sido feito todas as demais. Bom, nós começamos aí há 4 semanas atrás, falando aí da contabilidade, um pouco da história da contabilidade, de quando ela surgiu, que a gente tem um conhecimento, ela já vinha aí desde a pré-história, né? E do objetivo de que ela foi criada, né? Então, a contabilidade ela tem como objetivo, né, o estudo do patrimônio e da riqueza. Lá no início, na pré-história, ela tinha o objetivo de controle do patrimônio, e com o desenvolvimento aí, com o passar do tempo, né, do ser humano, né, ela passou a ter um papel importante, né, na parte do comércio, na parte da troca, né, foi evoluindo aí com a Revolução Industrial, e a gente chegou aos dias de hoje, onde a contabilidade ela é fundamental para a parte gerencial dos negócios, da empresa, controle do patrimônio, mensuração aí do patrimônio, né? E ela é pouco, aqui do meu entendimento, no Brasil, muito difundido com relação à parte gerencial. As grandes empresas, sim, trabalham, as multinacionais trabalham, usam a contabilidade como uma ferramenta gerencial. As pequenas, não, né? Ela é influenciada pelo próprio governo, né? Aqui no Brasil, que dá um ênfase mais à parte tributária, o governo não tem um interesse, né, para as pequenas empresas com relação à parte gerencial de cada uma, porque nós temos um sistema tributário aí aplicado a mais de 90% das empresas, né, voltado mais para a parte da tributação, voltado em cima do faturamento. Então o governo não tem muita importância, ou não é relevante para ele a parte contábil, a parte gerencial da empresa. Ele quer saber do faturamento, tributo do faturamento, para ele está tudo bom, tá? E dispensa as empresas, a maioria, da contabilidade, né? Pelo sistema tributário existe essa dispensa pela Receita Federal, mas não a dispensa da contabilidade para as demais legislações. E como aqui a gente tem uma contabilidade voltada mais para o fisco, né, até 2007, a partir de 2007 para cá, não, deu uma alterada, a contabilidade passou a ser mais gerencial, mas as pequenas empresas não utilizam. Para você ter uma noção, a gente tem aí, já falei em reuniões anteriores, temos aí, em média, 25 milhões e 600 mil CNPJs, onde dentro desse universo, né, 23 milhões são empresas MEI, né, aquele microempreendedor, e empresas do Simples, né, então uma maioria absoluta. E essas empresas pouco utilizam a contabilidade, tá? Mas deveria. A contabilidade, única empresa que são dispensados da contabilidade pela Código Civil é o MEI, mas ele, né, não quer dizer que ele não possa fazer uma contabilidade.
E quando a gente trabalha com a contabilidade, seja para essas empresas pequenas, pela grande, a gente vê que a contabilidade ela é fundamental, inclusive para a redução tributária, ou pelo menos para a administração, né? Mas o pequeno empresário, ele não tem essa visão, né? É o meu entendimento, meu particular, e pela minha experiência, né, desde 95, né, trabalhando com o escritório contábil, como empresário contábil, então eu vejo esses pequenos empresários até por uma questão de não conhecimento da ferramenta contábil como um gestor dos negócios. Então, eu trouxe essa visão desde o início, né, mostrando aí o início da contabilidade, toda a história, né. Falamos na última aula sobre as demonstrações financeiras, né, que é o principal ferramenta, né, de análise, né, é todo o trabalho da contabilidade, é gerar essas informações e, em cima delas, fazer um trabalho de análise, é o que a gente vai ver hoje, que é a análise das demonstrações financeiras. A aula passada a gente falou da elaboração das demonstrações, eu apresentei as principais para vocês, né? Dentre elas são, né, o balanço, né, as demonstrações do DRE, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do valor adicionado, o fluxo de caixa e as notas explicativas, tá? Aqui dentro da nossa legislações, né, quais são essas obrigações, essas demonstrações, elas são obrigadas, né, elas foram instituídas pela Lei 6.404 de 76, que é a Lei das SAs, né, estão vigentes até hoje, e dentro de um contexto aí das normas contábeis, né, a gente tem aí as legislações, né, aplicado a cada tipo de entidade, né, de categoria delas, e quais são as normas que se aplicam de contabilidade. Então, tudo que a gente faz na contabilidade, a gente tem uma norma contábil, tem toda uma diretriz para a gente gerar as demonstrações financeiras, né, para que elas sejam, de uma certa forma, padrão, para quando você pega uma demonstração, seja lá de qual empresa que você pegar, né, ela está dentro de uma constituição, vamos assim, dentro de uma elaboração padrão. Então, hoje a gente tem uma norma internacional que a gente segue, né, como eu falei na aula passada. Então, essa norma ela passou a ser global, né, então até pela globalização da economia, então para a gente poder, os investidores, empreendedores que for analisar uma demonstração financeira de uma empresa, seja aqui do Brasil, da Europa, da Ásia, né, esses países que adotaram esse padrão internacional, que é o IRFS, né, o padrão de elaboração das demonstrações, elas são idênticas, né? Então, o contador, ao elaborar uma demonstração aqui no Brasil, e o contador lá na Europa, a gente está usando a mesma técnica, né? O diferencial vai ser só a moeda, que através de algumas normas de contábeis, né, universal aí de conversão em moeda, então você convertendo todos os balanços, né, de uma empresa que tem filial no mundo inteiro a moeda da matriz, então você consegue consolidar o resultado de todas as empresas, porque ela vai estar no mesmo padrão, e a hora que você converte em moedas, né, você tem uma visão geral da empresa, não distorcida, né, então você consegue ter o mesmo resultado consolidado e você vai conseguir remunerar os acionistas. Por quê? Porque existe um padrão de elaboração da contabilidade. Entendeu? Falamos também aí como que compõe um balanço, né? O ativo, que é bens e direito, o passivo é composto pelas obrigações, né? E pelo patrimônio líquido. Né? Então, a gente tem lá o ativo, bens e direito, e na parte do passivo, as obrigações com terceiros
e o patrimônio, que é a parte do sócio. As demonstrações, a gente tem essa, né, forma de elaboração, que você vai apurando os valores, né, e você vai chegar no resultado final. Essa demonstração ela é padrão. Aqui, né, fizemos um balanço na vez passada, né, demonstrando ativos e passivos, né, e depois passamos aí pela demonstração do resultado, onde você vai organizar toda a sua venda, seu resultado, suas despesas, dentro dessa demonstração padrão, que você consegue enxergar o resultado. Então, o que é a demonstração? Tudo aquilo que a empresa faz durante um período, um mês, um ano, um semestre, um trimestre, né? A contabilidade transforma isso em registro, mensura, né? E demonstra qual foi o resultado daquele período. Então, ela transforma toda aquela compra, venda, todas as despesas, todos os custos em um relatório, né? E demonstra para os acionistas, pelos usuários da contabilidade, qual foi o resultado. Então, você pega aqui, né? No ano X, tivemos toda uma operação e um resultado. No X2, tivemos toda a movimentação e qual foi o resultado. E o balanço, né, que a gente demonstrou, que a gente olhou, é a situação da empresa naquela data específica, da data do fechamento de balanço. Então, tudo que você fez no ano, você teve um resultado e no final do período, seja lá qual for o período que você fechar o balanço, você vai ter uma foto, né, de como está a sua empresa naquele momento. Aí a gente teve aqui a demonstração do patrimônio, então como que evoluiu o teu patrimônio. Então você tinha lá no ano X, você teve, né, a integralização, você teve um resultado de 20 mil, então o capital mais o resultado, você chegou no final do período X1 com 120. Aí você partiu do X1 para o final do X2, então você teve um resultado de 30 mil, você teve uma distribuição de 10 mil, você chegou ao X2 com 140. Então, você consegue verificar como que foi a situação da empresa com relação aos sócios. Tá? Aqui é o valor adicionado, que a gente, né, demonstrou na vez passada, que é uma demonstração que você parte da receita e você vai decompondo ela, né, todo o seu resultado, demonstrando qual é a capacidade da empresa de gerar riqueza, tá? Então, você tem lá receitas, né, ou menos insumos que você gastou para produzir aquela receita, aí você tem as retenções, que são as depreciações, como eu já expliquei, e aí você tem o valor adicionado por terceiros, né? Então, se você teve uma aplicação financeira, né, em determinado banco, ou onde for, um fundo de investimento, então esse valor aplicado gerou um rendimento que ele não está vinculado à atividade principal da empresa. Por isso que a gente chama que é um valor adicionado, né, por terceiros. Tá? Então, aqui a gente demonstra que a sua empresa faturou 250 em X, né, em X2, teve lá todos os custos, né, e chegou numa capacidade de gerar riqueza no total de, naquele exercício, 129 mil. Aí vamos demonstrar como que esse valor que a empresa adicionou, como que ele foi distribuído dentro do período, né, que chega à parte que sobrou lá o resultado do lucro. Então, você chegou lá de um valor adicionado, de 129, aí você teve despesa de pessoal com 41 mil, teve lá os impostos, né, que está lá na demonstração do resultado, né, que você gastou, que você pagou, né, aí tem a remuneração de capital de terceiros, né, então, da mesma forma que lá a gente tem a receita financeira, que é um rendimento
né, gerados por terceiro. Então, a gente também tem aqui as despesas financeiras e aluguéis, que é a remuneração de capital de terceiro. Então, a gente chega na remuneração de capital naquele período, que ela bate com o resultado do exercício, 30 mil, tá? Então, aqui demonstra como que chegou nesses 30 mil, partindo daquele faturamento de 250 mil, como que você distribuiu aquele caixa gerado pelas atividades, demonstrando o que sobrou para o sócio. O que sobrou para o sócio de 30 mil, nesse caso, 10 mil foi distribuído aos sócios e 20 mil ficou capitalizado na empresa. Então, esse é o valor adicionado. Então, a gente parte do faturamento e faz análise de tudo isso daqui, e a gente tem uma comparação vertical que vai verificando quanto que cada despesa, cada receita contribuiu, né, o que significa dentro daquele resultado daquele período que foi analisado. A demonstração do fluxo de caixa. Então, a gente parte do resultado do exercício. Essa demonstração, ela mostra quanto que aumentou o seu caixa, tá? Então, quanto que você tinha lá em X1 e quanto que você terminou seu caixa em X2. Então, vamos lá no balanço, a gente vai analisar essa situação. Então, eu tinha em X1, né, 20 mil no banco, mais 40 de aplicação, eu tinha 60 mil. Terminei X2 com 30 no banco e 50 na aplicação. Terminei o período em 80 mil. Então, eu tive um acréscimo no meu caixa, né, no meu fluxo de caixa, meu caixa, ele aumentou 20 mil. Então, aqui, tinha 60 no início, 80 no final, eu tive um aumento no caixa de 20 mil. Essa demonstração vai trazer para você onde que foi, como que gerou, como que foi aplicado esses valores, aquele 30 mil que você teve de resultado, como que ele foi aplicado, que gerou, né, os 20 mil. Então, lá, se pegar o resultado, você teve um lucro de 30 mil, mas o seu caixa, ele aumentou só 20. Então, aquilo pergunta, eu tive lucro, mas cadê o lucro? Onde que foi? Entendeu? Essa é uma demonstração do fluxo de caixa que te demonstra essa aplicação. Essa declaração, no passado, a gente chamava lá de demonstração das origens e aplicações de recursos. Hoje, né, a gente chama de demonstração do fluxo de caixa. Então, partindo do resultado do exercício, a gente faz o ajuste daquelas despesas e receita que não gera nem entrada nem saída de caixa, né? Aí a gente tira lá as diferenças pelo ativo e passivo, né, na demonstração, isso eu expliquei na semana passada, e a gente vai tendo essas variações, onde a gente chega a esse resultado. Então, a gente tem uma visão de como que meu resultado ou meu prejuízo afetou na estrutura da minha empresa, né, ou na demonstração das demonstrações financeiras, do balanço, tá? Aqui é o fluxo de caixa, né? Então isso aqui é interessante para você ter o controle de todo os seus recebimentos e pagamento. Então, esse fluxo de caixa serve para qualquer entidade, para pessoas físicas, onde você parte do saldo que você tinha lá no mês anterior, né? Aí você faz uma projeção de tudo que você tem para receber no mês, no período, e tudo que você tem a pagar. Então, você parte do saldo inicial, mais aqueles valores que você tem a receber, tudo que você tem a pagar, você vai chegar no final do dia com um valor em caixa. Esse valor se torna o saldo inicial no dia seguinte e assim por diante. Então, quando você monta esse fluxo de caixa da tua empresa, né, mensal, quinzenal, você vai saber
né, durante aquele período que você quer analisar, se você vai precisar em algum momento de recurso ou se você está com o seu fluxo de caixa positivo, você não vai precisar de fazer antecipação de valores, fazer empréstimo, né, que determinado dia você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Então, é um planejamento que você já faz para o mês inteiro. Então, se você detectar que pela sua projeção do saldo que você tinha, mais o que você vai receber e o que você vai apagar, se em determinado dia você vê que vai dar um valor negativo, uma insuficiência de caixa, então você já com antecedência, você já sabe que vai ter que fazer uma operação de desconto de título ou vai tentar prorrogar algum pagamento de um título, enfim, você tem uma visão, né, e você passa a ter um controle financeiro da tua empresa, né, periodicamente. Então, essas são as principais demonstrações contábeis, e hoje, finalizando, a gente vai tentar aqui passar para vocês algumas análises, alguns índices que a gente pode tirar dessas demonstrações, né, principalmente do balanço e da demonstração financeira, que isso vai te mostrar como que está a sua empresa, seja ela com relação o seu desenvolvimento, comparando com outras empresas, enfim, você consegue fazer uma análise da tua empresa com relação aos períodos anteriores, você pode fazer uma projeção, como você pode comparar com outras empresas, né, do setor, e você vê como que você está no mercado, tá? Então, análise técnica das demonstrações financeiras. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter os índices econômicos e financeiros contábeis, que eles são ferramentas, né, que analisam o balanço patrimonial e a demonstração do resultado para avaliar a saúde, a rentabilidade e liquidez da empresa, tá? Os principais focam em liquidez, que é a capacidade de pagamento, endividamento, que é a tua dependência de terceiros, né? Então, se você está endividado ou se você não está endividado, então, esses índices vai te dar essa parametrização. Vai te dar a rentabilidade do investimento, né? Vai te dar a margem de lucro, né? O quanto que o faturamento, né, se converte em lucro, né? Esses índices também te traz a eficiência e a atividade, que analisa a rapidez que a empresa transforma os seus ativos em caixa. Então, qual é o meu prazo de recebimento, qual é o meu prazo de pagamento, enfim, são índices que te traz informações para a tua tomada de decisão. Então, a contabilidade em si, né, ela tem esse objetivo, ela não é só como a maioria utiliza, né, para fins tributários. Então, a contabilidade, né, só tem a função de apurar e calcular imposto. Não, ela não é nada disso, entendeu? Lógico, coloca aqui. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma gama muito alta de PJs hoje, né, prestando serviço para as empresas. Então, lógico que um PJ, ele que tem a empresa onde ele presta serviço para um único empresa, né? Então ele não tem assim a necessidade dessas apurações, não tem nem sentido. Por quê? Porque ele está limitado àquele contrato, né? Então, se você é uma pessoa de TI que trabalha para uma empresa full-time, então você tem aquele contrato, né? Você está vinculado àquele. Então não vejo necessidade de uma análise financeira de uma empresa dessa, tá? Agora, se você é uma pessoa de TI, que você presta serviço para diversas empresas, você tem essa função de empreendedorismo, então faz sentido você ter as demonstrações financeiras para ver qual a sua rentabilidade, como que você está, como está sendo o teu crescimento no longo do período, de um ano para o outro. Então, você tem uma atividade empresarial. Então, a contabilidade, sim, faz sentido nesse caso. Tá? Os principais, né, índices contábeis analisados, né, ele inclui a liquidez, que eu já falei, né, endividamento, né, a rentabilidade, como que está a sua empresa com relação a isso. Então,
né? Quando você tem uma contabilidade, seja ela interna ou que você contrata um escritório para te dar essa consultoria, né? Hoje, 90% das empresas, né, contratam um escritório que é mais para fazer a escrituração contábil, para ações trivial da empresa, né? Ela não leva para esse sentido. E mesmo os escritórios que prestem serviço, que mandam essas informações, as pequenas não conseguem, o pequeno empreendedor não consegue assimilar essas informações de uma demonstração. Não tem conhecimento para analisar quando você manda um relatório financeiro para ele. Ele não vai entender. Então, isso eu posso dizer, eu particularmente, porque eu tenho feito essas tentativas e não tenho tido sucesso com a maioria. Diferente, né, quando eu faço isso com as empresas que eu tenho na carteira, empresas já de maior porte, e aquelas que são empresas internacionais, né? Então, essa a parte da Alemanha, Estados Unidos, as empresas aí, o pequeno que seja a empresa, o pessoal trabalha com a contabilidade gerencial, eles utilizam as informações. Então, eu tenho que estar mandando mensalmente os relatórios para eles do desenvolvimento da empresa. A maioria já tem um relatório padrão que eles mandam, a gente preenche para eles poderem consolidar essas informações lá com a da matriz ou com o investidor, tá? No Brasil, né, a gente percebe que a contabilidade ela não tem essa função para a maioria do pequeno. Então, dentro da contabilidade, a gente também tem como aí verificar a margem de lucratividade, a eficiência da empresa. Então, são índices que, partindo do balanço e da demonstração, né, a gente consegue fornecer essas informações para o empresário ele tomar decisão, né? Como analisar de forma efetiva? Então, para você fazer uma análise, você precisa fazer uma comparação. Então, temos aí a comparação temporal, que é a análise vertical. Então, no passado, quando a gente lá em 94, 95, 90, que a gente tinha uma inflação muito alta, a gente ia analisar a evolução da empresa, né? Então a gente tinha que verificar o seguinte: estou hoje em X1, quero verificar como eu estava, qual é a minha relação hoje com os anos anteriores. Então, lá, como a gente tinha uma inflação muito grande, então a gente tinha que pegar lá as demonstrações de menos X1, menos X2, menos X3, inflacionar ela, né, para ver a inflação do período, né, a inflacionar aqueles resultados para trazer a valor presente para poder comparar. Quando a gente tem uma economia mais estável, né, então, essa variação, né, a gente pode, às vezes, comparar um ou dois exercícios, né, que, às vezes, como a inflação ela é barata, ela é baixa, né, então a gente consegue comparar, mas sempre a gente verifica, né, e faz uma atualização. Pega lá o X, menos X2, menos X1, inflaciona ele a valor presente para a gente comparar, né, como que está a minha situação. A comparação estrutural, ela é na vertical. Então, lá eu vou colocar lá qual que é a minha receita, né? Deixa eu pegar o exemplo aqui da demonstração. Então, aqui é uma análise vertical. Então, quanto que meu resultado final, né, representa do meu faturamento? Então, essa é a análise. Então, quanto que é o meu resultado? Né, eu tive um resultado de 12%. Qual é o meu custo com relação às minhas vendas? 46%. Qual é meu lucro bruto? Né, 36%. Qual é a minha despesa gerais? 22%. Então, quando você tem essa estrutura aqui no balanço, ou quando você tem essa estrutura num balancete mais analítico, você vai ter condições de saber
quanto que custa cada, né, qual é a representatividade de cada despesa no meu faturamento. Então, você tem uma análise. Como você faz essa análise horizontal, você vê o crescimento daquela despesa ou redução, então você tem ali orientações para você trabalhar e tentar reduzir despesas, né? Porque hoje a gente sabe que o nosso resultado está mais na redução dos nossos custos, das nossas despesas, numa compra do que na venda, porque às vezes hoje o mercado ele tem um teto, né? E você não consegue, você tem uma concorrência, então você não consegue alavancar sua margem. Então, como que você traz um resultado, né? Faz uma alavancagem na redução de custo, na redução da produção, terceirizando, enfim, buscando alguma forma de reduzir o teu custo, né? Tem, então, essa estruturação e tem o contexto de mercado. Então, você também comparar a tua empresa, né, com concorrentes, né, da sua atividade, né? Então, para você verificar como que você está como uma empresa com relação ao mercado, mas com as empresas do teu porte, né? Pra, também não adianta você comparar a sua empresa com uma empresa grande, né? Você tem as estruturas são diferentes. Então, é sempre você fazer uma análise com alguém equivalente ao seu porte, à sua atividade. Então, dentro desse contexto, né, nós temos aí alguns índices, né? Então, como que eu analiso o meu balanço? Então, né, a gente tem esse índice de liquidez, que é um dos tópicos que a gente falou lá atrás. Então, o que é a liquidez corrente, né? Então, é o quanto que eu tenho, né, no meu ativo circulante. Então, tudo aquilo que eu tenho a receber, que eu já falei, ativo circulante, é aquilo que a gente tem de bens e direitos né, dentro do prazo de 360 dias a receber. E meu passivo circulante é aquilo que eu tenho a pagar nos próximos 360 dias. Então, vamos lá para o balanço. Então, aqui eu tenho meu passivo, 107 mil a pagar, que eu fechei o ano. E tenho lá no meu ativo circulante 185 mil. Então, qual que é o meu índice aqui de liquidez corrente? Tá? Então, se eu pegar lá o meu ativo circulante, 185, dividir pelo meu passivo circulante, né, eu tenho um índice de 1,72. O que significa isso? Que para cada passivo para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho R$ 1,72 para pagar, entendeu? Vamos lá para a liquidez seca. Então, é o meu ativo circulante menos o estoque, né? Então, eu tenho um valor que no corrente era 185, então, meu ativo circulante, 185 menos o estoque, que lá no balanço é 40, eu tenho, então, um ativo de 145 mil. Meu passivo circulante é 107. Então, qual é a minha capacidade de pagar as minhas dívidas a curto prazo, excluindo o estoque? 1,35. Então, para cada R$ 1 que eu devo, eu tenho o ativo menos o estoque, porque o estoque eu tenho que produzir, tenho que vender, então eu tenho lá 1,35, eu tenho R$ 1,35. Qual que é a minha disponibilidade imediata? Então, eu só vou pegar aqui o que eu tenho no banco e aplicações, é aquilo que eu tenho ali de recurso imediato, tá? Então, eu tenho 80 mil, né, que era lá o caixa mais aplicação financeira. Então, para mim liquidar meu passivo assim, hoje, de imediato, para cada R$ 1
que eu devo, eu tenho 74 centavos, entendeu? Uma liquidação geral do meu passivo. Então, se eu pegar tudo que eu tenho lá no ativo circulante, mais o meu não circulante, né, eu tenho essa capacidade aqui. Então, o meu ativo circulante mais a minha aplicação financeira, né, que é o meu ativo não circulante, né, o restante é imobilizado, então eu tenho esse valor, 185 mais 125. No meu passivo, eu tenho 107 mais 8. Então, a minha capacidade de liquidação geral, né, que é o meu ativo circulante, mais o não circulante, pelo meu passivo circulante, mais não circulante, que é o curto e o longo prazo somado. Então, se eu for pegar todo o meu ativo para liquidar todo o meu passivo, eu tenho, né, para cada R$ 1 de dívida, eu tenho 1,82. Endividamento, né? Então, a curto prazo. Então, eu tenho lá o meu passivo circulante e o meu passivo circulante mais não circulante, tá? Então, isso daqui demonstra meu endividamento a curto prazo, né? Qual que é o tamanho da minha dívida a curto prazo? Então, é de 93%. Então, aqui, em muitos casos, né, as empresas, quando você tem essa visão, você pode ir lá, por exemplo, eu tentar fazer um refinanciamento, tirar a minha dívida que vai vencer, né, alguma empréstimo, eu posso ir lá renegociar ele e jogar uma parte para o longo prazo. Então, eu diminuo esse endividamento a curto prazo, né? Que a gente pode analisar aqui no balanço, no meu passivo. Então, eu tenho aqui 107 mil, né, que é fornecedores, obrigações trabalhistas, tributária, 107 mil, e tenho lá um parcelamento tributário, né, de 8 mil. Então, se eu quiser reduzir o meu passivo a curto prazo, né, eu posso pegar, talvez, esses tributos, parcelar eles, então eu tiro uma parte do curto prazo, jogo para o longo prazo, eu melhoro a minha situação da minha empresa de endividamento. Tá? Então, isso aqui é uma estratégia que quem tem essas informações, empresas aí, elas podem adotar essa sistemática, né? E o endividamento geral é passivo circulante, mas não circulante pelo ativo total, tá? Então, eu tenho o meu endividamento é de 50% só. Então, eu tenho lá todo o meu ativo, juntando aplicações, valores a receber, mais imobilizado, ele é de 225 mil. Vamos aqui no ativo, tá? Então, o que eu tenho de ativo? Bens e direito. Eu tenho 250 mil. Então, eu tenho o quê? Bancos, aplicações, contas a receber, estoque, né? Aplicação, eu tenho o imobilizado. Então, o total do meu ativo é 255. Se eu pegar o meu passivo, né, é 107, com mais 8, então eu devo 115. 140 mil é o que o sócio investiu na empresa. Então, isso daqui não é dívida, isso é do sócio. Então, essa empresa, ela é bem saudável, ela está bem estruturada, então ela deve, se ela zerar todo esse passivo, né, ela sobra ainda ativo para devolver, né, bens ainda para devolver para o sócio se ele liquidar essa empresa. Então, o endividamento geral da empresa aqui, ela está comprometida em 50% só. O seu ativo, ele está comprometido com o passivo em 51%. Tá? O retorno sobre o patrimônio, tá?
Então, como que eu vejo que eu investi lá na empresa, tenho lá um investimento na empresa de 140 mil, que é o meu patrimônio. Qual foi o resultado em X2? 30 mil. Então, eu tenho um retorno de investimento de 21%. Então, é bem melhor do que aplicar, ter 140 mil e aplicar no mercado financeiro. Tá? Então, vamos lá para o balanço. Então, eu tenho aqui o meu patrimônio. Então, o patrimônio é o que o sócio tem investido dentro da empresa, né? 140 mil, ele tinha 100 mil de capital, deixou mais 40 mil de lucro do período, então ele tem um investimento de 140, né? E ele teve um resultado de 30 mil. Então, o retorno de investimento dele numa empresa, nesta empresa, é de 12%, né? Desculpa, é de 21%, entendeu? O retorno sobre o investimento. Então, aqui é o lucro, né, considerando todo o investimento que na realidade é todo o ativo. Então, aqui, para a gente ter um retorno médio, né, considera-se, né, uma média do seu ativo. Então, nesse caso aqui, o resultado da empresa foi de 30 mil. E essa empresa, ela tem um investimento total, que é o seu ativo, de 255 mil, entendeu? Então, nesse investimento, que é bens e direito, ele tem 140 mil, que é investimento do sócio, entendeu? E tem 107 mil, que é investimentos de terceiros. Então, isso daqui, em média, né, essa empresa dá um retorno médio de 1,82. Dá um retorno de 12,63, que é o lucro líquido dividido pelo ativo total médio. Índice de lucratividade. Então, você tem a margem líquida, que é o resultado, né, do final, né, que é o mesmo que está lá na demonstração do resultado. Então, você tem lá o resultado líquido dividido pela receita total. Então, essa empresa tem dá um retorno, uma margem líquida, né, final de 12%. A margem bruta, né, é o lucro bruto, né? Então, é o faturamento menos imposto, menos o custo, dividido pelo faturamento. Então, ela tem uma margem de lucro de 36,5%. Margem de EBITDA, que é o lucro antes dos juros, né, impostos e depreciações, né? Essa EBITDA mostra a eficiência operacional pura da empresa. Então, o que é? É o lucro da empresa, né? Resultado aqui, né? Aí você tira o efeito daquelas do financiamento, né? Que é as despesas e receitas financeiras, você chega ao resultado é, real operacional da empresa. Então, às vezes a gente vê no mercado, né? E às vezes a empresa, pessoas que trabalham, que compram a empresa, pega a empresa que tem uma dívida muito grande, né, com despesa financeira, então, às vezes, a empresa aqui ela tem um prejuízo.
Então, você pega o resultado da empresa, ela é negativa, às vezes a empresa está numa dificuldade muito grande. Mas quando você expurga esse custo financeiro, ela é lucrativa, ela tem um EBITDA positivo. Então, essa empresa, ela, se tiver um investimento, ela é rentável. Então, ela é uma empresa viável, ela só está com um problema financeiro, uma falta de administração, uma má administração, está dando resultado, está dando prejuízo, mas se você sanar essa parte financeira, né, ou fazer um financiamento a longo prazo, né, diminuir esses juros, ela passa a ser uma empresa rentável. Então, essas empresas, né, quando você vai fazer uma compra de empresa, né, então o ponto que você analisa da empresa é o EBITDA. Então, você pega todo a receita operacional dela, tira todo a despesa financeira e receita financeira, tira o efeito financeiro da operação real daquela empresa e você analisa o resultado. Se ele for positivo, é uma empresa rentável, é uma empresa, né, que você pode comprar, se você tem capital, você reestrutura ela e ela se torna uma empresa lucrativa. Entendeu? Então, essa é uma forma que a gente usa para analisar a empresa. Margem de contribuição. Então, qual que é a margem minha de contribuição, né, que eu vou analisar? Então, é o minhas vendas lá, menos meus impostos, menos meu custo, né, dividido pelo faturamento. Então, eu sei qual é a margem de contribuição dessa empresa. Tá? Então, qual é a contribuição das vendas, né, em relação à empresa, qual é a minha margem que vai fazer face às minhas despesas. Qual é o ponto de equilíbrio de uma empresa, né? O ponto de equilíbrio é aquele resultado de vendas que me zera todo o meu custo fixo, então, onde eu não tenho nenhuma receita. Então, para mim, saber qual é meu faturamento mínimo, eu preciso, conhecendo a estrutura da minha empresa, né, eu tenho que saber as minhas despesas fixas e determinar qual é a minha venda mínima para mim zerar os meus custos. Porque você monta uma empresa, você tem despesas fixas que, mesmo você não faturando nada, aquelas despesas vão existir. Os custos e despesa variável, ela é aquela que ocorre com relação à venda. Então, o meu custo variável é o valor da minha mercadoria, que eu compro para revender. Se eu não revendo, então eu não tenho custo variável, entendeu? Mas eu tenho custo fixo. Então, quanto que eu tenho que vender por mês para mim pagar minhas despesas fixas? Então, é o ponto de equilíbrio, é as suas despesas fixas, né, todas elas, dividido pela margem. Então, se você sabe qual é a sua margem, você divide, você vai chegar no seu ponto de equilíbrio. Então, pegando esse resultado, a nossa margem de contribuição é 36,5. Então, se eu pegar a minha despesa administrativa, que está lá no resultado, mais a minha despesas tributária, somar e dividir pela margem, eu chego num ponto de equilíbrio de faturar, que eu tenho que faturar 173 mil por mês, então, ou por ano, seja. Então, essa empresa que teve esse faturamento de 250, que gerou um lucro de 30 mil, para ela não ter resultado nenhum, pagar as despesas dela. Então, o faturamento mínimo dela é 173 mil, que aí eu, né, pago os impostos, tenho pago os custos, me sobra uma margem de contribuição
de 63.425, que menos minha despesa geral e menos minha despesa tributária, que é uma despesa fixa da empresa, meu resultado é zero, tá? Então, é importante cada um na sua empresa ter essa demonstração, né? E saber qual é o mínimo que você tem que faturar, você tem aquele objetivo. Então, falou, temos que chegar no 173, daqui para frente a gente passa a ter lucro. Então, se você não tem contabilidade, não tem um demonstrativo, não tem um balanço, você nunca vai ter isso. Então, se você pega todas as empresas do Simples Nacional, que aí, lucro presumido, que é lá, a Receita Federal dispensa da contabilidade, a Receita Federal, as demais, o Código Civil, não. Então, o empresário, para pagar o contador, né, mais barato, não faz contabilidade, né, tem essas empresas que a gente vê no mercado, vendendo aí contabilidade a preço de banana, né, então você não tem um gerencial, então você não tem informação, então você nunca vai saber isso, porque você nunca vai ter uma contabilidade, entendeu? Então, administrar sua contabilidade pelo caixa, que é uma cópia do extrato, então o extrato bancário não te dá essa visão. E se você tem uma atividade empresarial, se você não tem essas informações, então você acha que seu custo é aquele, você acha que você... Então é tudo dentro do achismo, mas você não tem o valor exato e você não consegue planejar. Por que que muitas empresas pequenas, né, morrem aí no terceiro, quarto ano, né? Principalmente quando ela sai lá da EPP, que é o 4.800.000, ela sai dessa condição que ela entra no lucro presumido, que aí tem mais obrigações, mais custo, ela se perde e quebra. Por quê? Porque não tem, né, informações fidedignas que ele possa ter esses controles. Então, imagina, você sai do Simples Nacional e vai para o lucro presumido. A sua tributação, ela muda completamente. Então, aqui, seu ponto de equilíbrio, sua margem de lucro vai ser outra, né? E se você não tem uma contabilidade, você não sabe, né, não tem uma visão futuro, né? Agora, você tem uma contabilidade, a contabilidade ela independe do regime tributário, então você tem que ter uma contabilidade. Você tem uma contabilidade, você aplicando essas regras, né, esses índices, essa análise, então, de repente, você está lá no Simples Nacional, mas às vezes o lucro real é melhor para você, né? Não é porque você é uma empresa que fatura 2, 3 milhões, que dá dentro do limite do Simples, que o Simples Nacional é melhor para você. Às vezes o lucro real é melhor, ou às vezes o lucro presumido é melhor, entendeu? E onde que você vai fazer a análise? Você tem na contabilidade, aí você tem lá tudo certinho, você sabe qual a sua margem, qual o seu custo tributário, você pega aquela demonstração lá do valor adicionado, você sabe qual o seu custo tributário, aí você faz uma análise com as demais outras formas tributárias e aí você pode decidir, porque você tendo uma contabilidade perfeita, correta, você pode atender qualquer regime de tributação, né? Você vai e volta a hora que você quiser, porque a contabilidade ela segue uma regra, né? Independe do faturamento, a contabilidade tem uma regra, umas normas que independe do regime tributário. Então, ela é única. Aí você adota o regime tributário e aí você aplica as regras, né, de cada regime tributário na sua contabilidade. Então, o lucro real tem umas regras próprias, né, o simples tem outro, o lucro presumido tem outra, mas a contabilidade ela é única, né? A contabilidade ela tem lá todas as suas normativas, tem lá sim a sua exceção para as empresas de grande porte, um pouco mais complicada, a de pequeno porte, mas a essência ela é única para todas as empresas. Então, o ramo de aplicação da ciência contábil. Existem vários tipos de ramo de contabilidade em virtude, né, de ser uma ciência extremamente vasta e, por isso, é essencial que ela se ramifique para melhor entender os usuários das informações contábeis. Dentre elas, né, se destaca, tá? Então, a contabilidade, né, o que a gente vê aqui, ela não é só contábil fiscal, ela é muito mais abrangente, né?
hoje, como está vindo esse problema da reforma tributária, a gente está vendo no mercado que as empresas de grande porte estão buscando gente da contabilidade, né, profissionais, para levar para a área financeira. Por quê? Porque você já na área financeira, você tendo uma visão contábil, né, da parte financeira, então você já reestrutura todas as suas informações dentro de uma visão contábil, né? Na parte de compras, né? Como que um comprador, se ele não tiver uma visão contábil e tributária, né? Como ele vai definir se ele vai comprar de uma empresa que está no Simples Nacional, ou uma empresa que está no lucro real, ou uma empresa que está no lucro presumido, entendeu? Então, cada um tem uma formação de preço. Então, se você pegar uma empresa do Simples, se ela tem um faturamento, porque do Simples, a tributação ela é exponencial. No lucro presumido, ela é horizontal, entendeu? Então, ela é linear, tá? Então, uma empresa do Simples Nacional, ó, quando ela vai aumentando o faturamento dela, ela vai aumentando a sua carga tributária. Uma empresa da indústria e comércio, ela começa com 6% e chega lá a um faturamento, a uma carga tributária de 12, 13%. Entendeu? Então, e quem está também operando essas empresas, né, o pessoal de vendas, de orçamento, se não tiver uma noção, então o markup dele, quando ele está lá numa faixa de faturamento da empresa, é diferente de quando ele começa a crescer. Ele precisa analisar, senão ele tem um custo, ele começa a aumentar a carga, mas se ele não ajusta o preço de venda, ele diminui a margem. Então, as empresas já de maior porte, elas já estão buscando profissionais para essa área. E vocês vão ver que essa situação, as empresas que já têm uma visão do futuro, elas já estão buscando esses profissionais para ajudar agora com a reforma tributária, porque vai ser uma mudança, ainda está muito confusa, a gente teve a publicação aí do regulamento do CBS, então vai ser um desastre daqui para frente. Então, por exemplo, as empresas que estão no Simples Nacional, né, que fala se a reforma tributária não vai afetar a empresa do Simples Nacional, né, a reforma tributária não vai mexer com elas, mas vai, né? Por quê? Porque você já tem um problema que a empresa do Simples Nacional ela não gera crédito. No entanto, na reforma tributária, já criaram um regime híbrido para as empresas do Simples Nacional. Elas podem continuar no Simples Nacional, mas a CBS e IBS, elas fazem por fora. Entendeu? Por quê? Porque aí elas vão gerar crédito. Então, é igual o que acontece hoje. Se você tem uma empresa no Simples, você tem um faturamento acima de 3 milhões e 600, você já tem que recolher o ISS, o ICMS por fora, não mais dentro do DAS, né? Com a reforma tributária agora, as empresas do Simples Nacional vai ter essa opção, que vai ter que ser decidido sempre no mês de setembro e no mês de abril. Então, nesse ano, agora, né, no mês de setembro, quem está no Simples Nacional vai ter que decidir se nisso, primeiro semestre de 2007, ele vai continuar no Simples Nacional tradicional ou ele vai fazer um regime híbrido. Então, como analisar isso daí? Entendeu? Então, já estão aí no mercado trabalhando, né? A gente vai aí nas próximas aulas começar a trabalhar. Vou trazer algumas orientações para quem está no Simples, né? Qual é o melhor regime, né? Se ele continua dentro do Simples Nacional tradicional ou ele vai ou faz a opção pelo híbrido. Então, cada caso vai ter que ser analisado, né, diferentemente, porque você vai ter atividade que você tem redução de 30% na base de cálculo ou na tributação, né? Então, a gente está imaginando uma CBS de 6%, né? Então você está aí, é advogado, é contador, você tem uma redução de 30% nesse valor.
entendeu? Ah, você é da parte imobiliária, venda e locação de imóveis, você tem uma redução de 70%. Se é do comércio, você pode ter algumas atividades que vai ter uma redução, tem outras que não. Então, cada um vai ter que analisar e verificar onde que ele vai permanecer em 2027, ou ele vai mudar para o Simples Nacional, né, híbrido, ou ele vai ficar no convencional. Mas cada caso, né, vai ter que ser analisado. Vai ter que analisar se você vende para consumidor final ou se você vende para... se você está ali com a sua atividade no meio da cadeia produtiva. Porque quem vai comprar de você vai querer crédito. E se você está no Simples Nacional, você não vai transferir muito crédito, vai estar aquele crédito limitado ao Simples Nacional. É o que ocorre hoje, né? Quando uma empresa vai comprar que ela está lá no processo de produção e você é um fornecedor, você está no meio, então, às vezes, você perde na concorrência para quem está no lucro presumido, porque você não transfere crédito. Então, às vezes, exige muito um desconto para comprar de você. Então, tudo isso precisa ser analisado. E eu não fiz esses cálculos, saiu agora dia 30, se essa mudança, né, é vantajoso, como vai ser esse efeito lá no final, no fim da precificação da mercadoria, do seu produto, para você estar negociando isso com o seu cliente. Então, cada um vai ter que, né, analisar, fazer uma análise da seu produto, da sua atividade, onde que você está, para quem você vende, se é consumidor final ou não, né? Se você tem algum desconto na base de cálculo, qual a sua atividade. Então, é algo assim, eu vejo bastante complexo, que vamos ter que desenrolar isso até o dia 30 de setembro. Tá, então a contabilidade, né, ela é muito vasta, ela tem bastante o que oferecer para o empresário, entendeu? O setor fiscal, né? No Brasil, eu vejo assim, por que todo mundo fala só em tributação? Tudo que você vê, vídeo de contador, na maioria dos contadores ou tributarista, né, vende essa visão da contabilidade com o meio tributário. Ninguém fala na parte gerencial, porque são muitos, pouco que usa, mas eu sou da opinião que todos deveriam usar. Quem tem aí um negócio, é empreendedor, que não seja um PJ com salário fixo, com contrato fixo, né, deveria dar mais valor à contabilidade e administrar melhor a sua operação. Então, você vai conseguir, pela contabilidade, sim, fazer uma gestão tributária, né? A fiscal, você tem que seguir a lei, né, as escrituração, mas a tributação, como você tem vários regimes, você tem a opção de tentar escolher o melhor. Qual é melhor? Né? Simples Nacional, lucro presumido, né? Lucro real, né? Não existe um sistema melhor, né? Existe aquele que cabe melhor para a tua empresa. Então, você tem que analisar e decidir. Então, às vezes, você tem, em determinado momento, o Simples Nacional é bom, em outro, né, no ano seguinte, o lucro real pode ser melhor, né? E aqui a gente tem uma desvantagem, que a gente tem que ter uma bola de cristal para a gente tomar uma decisão qual regime tributário optar, né? E para depois, para ver o que acontece. Da mesma forma que vai acontecer agora. Você vai ter que tomar uma opção se você vai ficar no regime híbrido ou se você vai ficar no regime convencional do Simples Nacional, né, para ir para fins da CBS, sendo que até 30 de setembro a gente não vai ter ainda um índice efetivo da CBS, né, pelo que está na legislação, vai ser publicado só em outubro. Então, você vai ter que tomar uma decisão sem saber qual é o valor de tributo que vai incidir, né, sobre o seu produto, se você da CBS, se você que está no Simples, aderir pelo regime híbrido, tá? Então, diz que está em torno de 6%, tá?
Então, é sobre esse valor que a gente está trabalhando, fazendo as projeções, mas não sabemos. Mas, pelos cálculos, eu entendo, se for 6, se 7, né, o efeito ele não seja tão relevante. Então, esse setor ele é responsável, então, o setor fiscal e tributário, dentro da contabilidade, ele é responsável pela interpretação e aplicação das leis fiscais, garantindo que a empresa esteja em dia com suas obrigações tributárias, evitando penalidade por não conformidade. Então, eu vejo assim, muita pessoa no mercado, né, muitos contadores, né, vendendo a recuperação, que é o melhor escritório, que mais recupera imposto, né? Eu tenho uma aversão a isso. Porque se você está na contabilidade, você tem uma escrita contábil legal, você tem uma equipe competente, você vai apurar os impostos corretos. Então, não tem o que recuperar. Então, se você tem essa daí, a contabilidade é lá, ela vai trabalhar um tudo do negócio. A parte tributária é uma ala ali, é um setor da contabilidade. Da mesma forma que é o departamento pessoal, entendeu? Então, se você tem um escritório estruturado, uma equipe contábil, uma equipe financeira, uma equipe de departamento pessoal, uma equipe societária, né, você vai cuidar, você vai calcular corretamente, porque a legislação é única, se você lê, entendeu, né? Então, você treinar a equipe para o lucro simples é uma metodologia, para o lucro presumido é outra, né? Então, por exemplo, receita financeira, quem está no lucro presumido é um tratamento, entendeu? Receita financeira, para quem está lá no Simples Nacional, é outro tratamento. Mas, a hora que você aplica, é a mesma coisa. O banco, você vai ter lá o mesmo rendimento, a mesma tributação. Só que o efeito na contabilidade é outro. Então, por exemplo, a receita financeira, quem está no Simples Nacional, é uma receita, vai ser uma tributação exclusiva na fonte e corre da pessoa física. Não entra na base de cálculo do Simples Nacional. Então, aquilo que o banco tributou, morreu ali, você não vai adicionar. No lucro presumido, ela entra na base de cálculo, do lucro presumido, mais a receita que você resgatou, então aquela que foi realizada. Então, se eu tenho uma aplicação, eu ganho lá no mês 10 mil, mas eu não resgatei, eu não vou tributar ela naquele mês, só vou tributar no mês que eu resgatar aquele valor, porque aí eu tenho o rendimento pelo regime de caixa e a tributação. Então, eu reconheço no lucro presumido a receita financeira lá quando eu resgatar. No lucro real, não. No lucro real, minha tributação é mensal, né? Ela não é por caixa. Na contabilidade, né, apuração dos impostos no lucro real, é o regime de competência. Então, eu tenho uma aplicação, rendeu 10 mil, mas eu não resgatei, eu vou reconhecer aqueles 10 mil, vou pagar imposto naquele mês. O dia que eu resgatar, eu vou ver a diferença no mês seguinte, lá se eu tive a tributação, que aí eu tive o efetivo imposto de renda, eu vou usar esse imposto de renda para compensar no mês do resgate. Então, você vê que a mesma a aplicação, ela tem conotação tributárias diferentes. A contabilidade, não. Eu vou reconhecer a receita lá no Simples Nacional, no lucro presumido, e no lucro real, a receita vai ser a mesma. A minha contabilidade vai ser a mesma. O que vai mudar é a parte da tributação, que aí eu vou usar o regime. Então, primeiro, eu tenho uma contabilidade gerencial, pelo regime de competência sempre. Não existe contabilidade por regime de caixa. Eu tenho que reconhecer minha contabilidade, lucro real presumido, Simples Nacional, né, o que for, pelo regime de competência. Aí eu aplico as regras tributárias.
Aqui uma coisa que eu trouxe para vocês é o campo de atuação do contador e do advogado tributarista. Então, tem muita confusão, né? Então, às vezes, na contabilidade, a gente é cobrado de alguma coisa, tanto na área contábil como na área fiscal, que não é da nossa prerrogativa, entendeu? E, né, às vezes, querem uma orientação trabalhista, né, que não é a competência do contador, não é a prerrogativa. Tendo um conhecimento, a gente passa algumas informações, mas nós temos um limite. Então, a atuação na área tributária, né, ela envolve tanto o contador quanto o advogado. Então, na reforma tributária, né, o contador e o advogado, eles estão trabalhando a mesma legislação, né, estamos trabalhando em cima da mesma legislação, só que nós temos prerrogativas distintas, né? Porém, ela se complementa, né? Então, o contador, ele foca na conformidade e na técnica operacional da reforma tributária, por exemplo, né? Então, eu vou pegar toda essa legislação da reforma tributária, eu vou focar de como calcular esses impostos, como contabilizar, né? Eu vou trabalhar na parte operacional, né? Eu tenho que garantir para o meu cliente que todos aqueles cálculos que eu estou fazendo, dos registros, né? Eu tenho que ter um sistema, né? O pessoal de TI que fornece o nosso sistema tem que dar toda essa assistência para a gente, então, porque se eu não tiver um parceiro de TI bom, né, eu não consigo trabalhar mais na contabilidade. Então, por exemplo, né, a gente teve esse trimestre né, o implemento lá de 10% na base de cálculo do imposto de renda, do imposto de renda das empresas do lucro presumido. Então, meu pessoal de TI, né, do meu sistema, teve que fazer um trabalho, né, para que da forma do meu sistema de contabilidade até 31 de dezembro de 25, ele tinha uma metodologia, né? Então, por exemplo, a minha base de cálculo presumido na parte de comércio era 8% e na parte de serviço 32%. 31 de março, então eu tinha que ir lá pegar até 1.250.000, né, era 8%, continua no comércio. A partir desse valor, né, tudo que ultrapassar ao trimestre 1.250, era 8,8%. Aí, se eu tenho várias atividades, né, eu tenho comércio, minha empresa tem comércio e serviço, eu tenho que achar a proporcionalidade. Então, eu preciso de um sistema, uma assessoria de TI que me dá isso daí, que a hora que eu jogo lá, 1.000 notas, compra e venda, todo esse rolo aí, né, faço a escrituração contábil, tem que me gerar esses impostos. E meu pessoal tem que também saber fazer o cálculo manual, ou seja, né, usar algumas ferramentas para conferir se aquilo está certo. Entendeu? Então, o contador, na parte tributária, ele trabalha, ele foca nessa técnica de apurar corretamente, de gerar para o empresário, né, o cálculo correto, né? Ele tem que interpretar como apurar e apurar corretamente. O advogado, né, ele se concentra na interpretação jurídica e na defesa dos interesses do contribuinte. Ele não está preocupado com o cálculo, ele está, né, na interpretação jurídica, então se complementa. Então, hoje eu vejo no mercado aquele advogado que está aí ministrando, né, que a gente vê no TikTok, no Instagram, orientações sobre a reforma tributária, que eu já estou vendo da CBS, tem uma divergência, a gente já percebe que aquele advogado que não conhece contabilidade, né, ele está tendo dificuldade nessas interpretações e oferecer uma orientação para um contador ou para um empresário, entendeu? Agora, quando a gente pega um advogado que ele, né, tem uma experiência contábil, né, às vezes ele é contador e advogado, ele consegue passar uma orientação mais clara para o empresário ou para quem ele está ministrando o curso, porque ele tem a visão contábil de como fazer, de como operacionar, mas ele também tem a interpretação jurídica.
do negócio, do tributo, tá? Então, a gente vê o que está acontecendo hoje no mercado em relação à apuração de crédito. Saíram no mercado aí muitos contadores, advogados, consultores, vendendo recuperação de crédito para as empresas, de ICMS, né? Adoidado, todo mundo caiu nessa onda, entendeu? Agora estão aí sofrendo fiscalização, por quê? Né? Nas fiscalizações, nas diligências, então teve muitos créditos indevidos que a empresa tomou, né? Por quê? Porque o advogado ele interpreta a lei, mas né, ele tem essa dificuldade da elaboração, né, dos cálculos, né, de saber o que é uma matéria-prima, o que é um material de uso e consumo, né? E o contador, que também entrou nessa, ele não tem conhecimento da legislação, né? Não é o ramo dele interpretar a legislação, então falta embasamento. Então, apesar dos dois estar na mesma área, entendeu? Mas cada um tem uma prerrogativa. Então, eu, contador, eu vou até a interpretação para fazer o cálculo do imposto. Eu não vou discutir se a lei, né, é constitucional, se é inconstitucional, eu não vou entrar nessa questão, isso é do advogado, entendeu? Então, eu gero uma folha de pagamento, eu calculo as férias, eu calculo a folha, pego lá a convenção coletiva, faço a rescisão de acordo com o que está na lei, seguindo as normas contábeis, né? E eu não vou discutir, né, ou defender o contribuinte, ou o cliente, se uma pessoa, se um funcionário vai lá e faz uma reclamação trabalhista, né, questionando alguma coisa que era devido, que ela acha, ou aquele advogado dessa pessoa está questionando. Eu não entro nesse mérito. Então, isso é do advogado. Então, eu vou até o limite de gerar folha, seguir o acordo coletivo, né, e fazer a rescisão ou fazer a folha, calcular o salário. Não vou entrar no mérito da interpretação jurídica. Isso é do advogado. Então, a gente trabalha dentro do mesmo campo, né, mas as nossas prerrogativas diferentes. Eu não posso entrar na parte do advogado, assim como o advogado também não pode entrar na parte contábil, né? Por exemplo, se tem o alto de inflação, né? Quem fez o cálculo? O contador. Aí o fisco acha que está errado. Quem que vai defender? É o advogado, vai defender. Aí o juiz quer saber se aquele cálculo está certo ou está errado. Quem que volta no processo? É o contador perito, é o perito contador, que ele que vai demonstrar para o juiz, né, que aquele cálculo está correto ou está errado, entendeu? Então, é assim, a gente trabalha na mesma área, mas é uma área cinza, onde o contador e o advogado trabalham junto, mas cada um dentro da sua prerrogativa, né? Cada um não pode sair daquilo, né, que é a sua habilitação profissional, tá? O papel de gestão na contabilidade empresarial. A gestão contábil é responsável por acompanhar, como a gente viu, analisar toda a estrutura, todas as transações de uma empresa, incluindo o controle de receita, despesas, ativos, passivos. Tá? Então, o contador, né, oferecendo uma gestão contábil, ele vai trazer essas informações para o empresário e o empresário, o investidor, né, vai tomar as decisões com base nesses relatórios, né? Como que a contabilidade pode ajudar na estratégia empresarial? Então, oferece orientações e aconselhamentos especializados, né, diante da visão do contador aí, né, de como está a situação da empresa, né? Ele traz, mostra a estrutura, faz esses relatórios, né, com conhecimento, ele vai fazer essa comparatibilidade dos períodos, das análises vertical, horizontal, os índices de endividamento, né? Ele vai trabalhar num balanço para venda da empresa, que fazer a avaliação da empresa. Então, ele tem todas essas condições
de consultoria, né, que pode ser dada numa estratégia empresarial, principalmente na parte gerencial, tá? As grandes empresas trabalham muito com isso. Os investidores, né, os grandes investidores têm uma equipe de contadores, né, que avalia a empresa antes de investir numa empresa, eles fazem uma análise, rentabilidade, tá? Então não é ficar aplicando dinheiro, né, no achismo. Então é feito um investimento. Você vai comprar uma empresa, você vai assumir o controle acionário daquela empresa, se vai investir naquela empresa, né, é feita uma análise. Os benefícios da gestão contábil para a estratégia empresarial, isso daí otimiza a ação de recursos, né, na tomada de decisão, na conformidade legal, né. Em resumo, a gestão e a consultoria contábil são parceiros essenciais na estratégia empresarial, fornecendo o suporte necessário para otimizar a eficiência e garantir o cumprimento das obrigações legais. É o que vai acontecer a partir do ano que vem. Quem não tiver uma boa assessoria, né, que a gente vai começar aí, já iniciou em 26, mas ainda teste, mas 27 até 33, a gente vai ter aí o IBS e o CBS entrando, né, e saindo o ISS, PIS, COFINS e ICMS. Então vamos ter uma mudança. Gente, vai mudar toda a estrutura, né, do seu preço de venda, né, margem, né, a rentabilidade disso vai alterar. Se você não fizer um estudo, né, correto, né, você vai ficar perdido, entendeu? Então, é pegar seu pessoal, compras, venda, se ele não tiver uma noção contábil, fiscal, para te ver o seu preço de venda, recalcular, fazer a precificação, vai dar ruim. Então, a essência da contabilidade ela vai muito além, né, de fazer contas, né, ou preencher guia, que hoje 90% das empresas, né, foca a contabilidade nesse sentido, né. Então, a gente aqui é cobrado, né, eu tenho o final do mês agora para entregar as declarações da empresa. Ninguém está preocupado, né, mas o que eu tenho de ligação aí de pessoal vindo, mandando para fechar a declaração de imposto de renda da pessoa física, o empresário, ele está preocupado, entendeu? Mas não está preocupado com o balanço da empresa, né? Mandei ata agora lá para o pessoal para registrar, né? Tinha que ser registrado até o dia 30. Menos 20% me deu retorno, né? Então, com as atas, mandei, né? Porque tem que pagar uma taxa na junta, né? Ninguém quer fazer. Paciência, né? Então, no seu âmbito, né, a contabilidade é a ciência da riqueza e do controle. Então, se você não tem uma contabilidade, você não tem controle, né? Então, você não tem a verdade financeira da sua entidade, da sua empresa, para você tomar uma decisão. Você está tomando decisão no achismo, no saldo bancário, né, que não é uma realidade. Você não tem o patrimônio quando você não tem você não tem uma visão patrimonial, né? Você não, né, que nem hoje, né, construir muitas roads, né? Mesmo assim as roads foram construídas com o valor histórico, né? Então eu vou ver para fazer a contabilidade, para trazer esses valores a valor presente. Então você vai ver que o seu patrimônio ele é diferente, muito diferente daquilo que você imagina. Então, você tem o seu patrimônio na sua declaração da pessoa física. Lá ele está para o valor histórico. Qual é a realidade sua patrimonial? Você não tem, você não sabe. Então, pessoal, a contabilidade, né, que eu queria trazer para vocês, né, é isso daqui, né? Ela não é só tributário, né? Apesar que no Brasil a gente tem essa cultura, né, que a contabilidade sempre foi para o fisco. Ela mudou a partir de 2007, ela é gerencial. Então, temos duas contabilidades aqui, tá? Fazemos a contabilidade, né, empresarial,
e depois a gente pega a contabilidade empresarial e ajusta ela para fiscal. Então, isso é mais nítido nas empresas do lucro real, porque a gente fecha uma contabilidade empresarial. Primeiro, a gente traz para o empresário a realidade do negócio. Eu tenho o resultado contábil. Depois eu pego esse resultado contábil e eu tenho um livro que é uma contabilidade extra, que é do lucro real, é o livro de apuração do lucro real, livro de apuração da contribuição social. Aí eu parto daquele lucro contábil e faço todos os ajustes, quer dizer, tudo aquilo que eu coloquei na contabilidade, que é contra as regras fiscais, eu vou ajustando para mim sair do lucro contábil e vou chegar no lucro tributário. Uma empresa no lucro real, ela pode ter um lucro contábil e ter um prejuízo fiscal. Então, a contabilidade tem um resultado, mas a parte fiscal é outra. E eu posso ter uma empresa com prejuízo contábil, mas na hora que eu faço os ajustes, eu chego num lucro tributário. Então, às vezes, tem empresa do lucro real que eu fecho o balanço com prejuízo, mas ela tem imposto a pagar. Por quê? Porque eu vou ajustando aqueles valores contábeis que eu considerei na contabilidade, né, uma provisão para uma perda de uma provisão de uma reclamação trabalhista, de um processo que eu reconheço na contabilidade, que eu reduzo o resultado dela, mas para fins fiscais a lei não me permite que eu considere aquilo como uma despesa dedutível. Eu tenho despesas de sócio lá na contabilidade, despesas que pagou. Então, eu tenho que ir lá excluir essas despesas e ajustar meu resultado. Chego no valor contábil, tributário, um lucro tributário, né, e ofereço a tributação. Então, a contabilidade é muito mais do que só calcular imposto, né? Ela é muito mais abrangente. E a hora que você entender a contabilidade, né, como uma ferramenta gerais, você vai ver que vai fazer uma diferença no dia a dia, né, na sua formação de preço. Então, eu vejo muito aí, né, pessoal confundindo, às vezes, preço de venda com a margem, né, de contribuição, entendeu? Então, na formação, então, fala assim, eu vou pegar o meu produto, eu quero vender, eu quero 100% de margem. Então, pega lá, eu paguei num produto 100, eu vou vender por 200. Então, eu tenho um preço de venda de 100%, né? Então, você não tem uma margem de 100%, você tem uma margem de 50%, entendeu? Então, é diferente o preço de venda com a margem de contribuição. Uma empresa, né, ou um produto, ela nunca vai ter uma margem de 100%, entendeu? Porque você tem um custo, né, daquela mercadoria, né, seja o preço que você colocar para vender, a sua margem nunca vai ser 100%. Você só vai ter uma margem de 100% na venda de um produto se você ganhar esse produto, né? Se alguém te der esse produto para você vender, aí seu custo é 0, o seu preço é 100, você tem 100 de margem, né? Então, são algumas técnicas que precisa o empresário entender para formar o preço. Então, eu vejo a maioria da formação de preço, que o pessoal às vezes me passa, errado, né? Na formação lá do preço, ele tem lá acha que está, né, jogando uma margem, mas na realidade o resultado dele é outro, tá? Então, isso daí, com o tempo, né, futuramente eu vou estar montando uma aula de como a gente formar o preço, você é empresário, né, fazer um teste, analisar a sua empresa, tanto para venda como para serviço, como você trabalhar com essa margem de diferença e como você precificar o teu produto. Bom, pessoal, o meu objetivo era passar para vocês, né, não ensinar contabilidade para ninguém, mas só que cada, né, entendesse a importância da contabilidade e quando você receber um balanço,
uma demonstração, você conseguir dar uma olhada e ter hoje uma visão diferente, né, daquilo que você recebia, tá? Aqui no escritório, para as empresas maiores, lucro real, né, eu tenho mandado no passado, algumas eu ainda mando, mas vou estar mandando para alguns clientes, aqueles que eu achar que tem um porte, né, uns relatórios gerenciais, né, e aí vocês analisam, depois a gente vai estar se falando, se for interessante, a gente vai incluir, né, como uma ferramenta gerencial, além do fechamento da contabilidade, né, normal, os balancetes, que hoje é colocado na nuvem, então se você entrar, a maioria 99% das empresas, a gente já fechou o mês de março e os balancetes, né, estão lá digitalizados no portal nuvem. Quem quiser dar uma olhada, está lá. Se ele tiver errado, é porque você não mandou a documentação completa, mas fechamos com aquilo que a gente tinha. Quem mandou a documentação bonitinha, os balancetes estão fechados, bonitinho, lá já digitalizado. E a partir do mês que vem, né, a partir de junho, eu vou estar mandando, né, alguns relatórios gerenciais, com alguns índices, ponto de equilíbrio, rentabilidade, para vocês ir analisando como está a tua empresa. E se esses relatórios fizer sentido, né, a gente vai continuar mandando. Aqueles que não, né, também não vou ficar gerando custo desnecessário aqui no escritório, né, se não faz sentido para vocês. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar é isso daí, né, espero, né, ter ajudado vocês, né, e, né, agradeço aí a colaboração, a participação de vocês, e até a próxima semana. Na próxima semana, na terça-feira, a gente vai retomar, né, o nosso trabalho semanal, falando da reforma tributária, que a gente estava aguardando a publicação desse regulamento, é um regulamento extenso, são mais de 250 páginas, né? E então vai ser um trabalho para destrinchar isso muito grande, né? Porque ele vai estar envolvendo aí todas as formas de atividade, né? Uma séries de informações, de penalidades, de execução, enfim, a gente vai tratando, né, aula a aula dos pontos mais impactantes desse regulamento. Tá? Uma boa semana a todos e obrigado.